Tudo começou com uma foto aparentemente comum, postada nas redes sociais por dois homens que se apresentavam ao mundo como pais dedicados, como pilares da comunidade, como o tipo de casal que você admiraria de longe e pensaria, que família linda. Mas dentro daquela imagem havia algo que não batia, um detalhe pequeno, quase imperceptível, e foi esse detalhe que puxou o fio. E quando o fio foi puxado, o que se revelou do outro lado foi uma das histórias mais perturbadoras já registradas nos anéis de crime nos Estados Unidos. Eu preciso te avisar, o que você vai ouvir hoje é pesado. É o tipo de coisa que fica na cabeça. Se você tem filhos, vai querer abraçá-los quando terminar. Porque no fundo, essa história é sobre o lugar que deveria ser o mais seguro do mundo e o que acontece quando esse lugar se torna a maior ameaça de todas. Agora, vamos começar. Walton County, no estado da Geórgia, é o tipo de lugar que aparece em cartão postal americano. Colinas suaves, igrejas brancas com sineiras, feiras de abóbora no outono, ruas tão silenciosas que você consegue ouvir as folhas caindo. É o tipo de comunidade onde os vizinhos se conhecem pelo nome, onde as crianças andam de bicicleta até escurecer e ninguém tranca a porta de casa. Foi nesse cenário de tranquilidade quase irreal que William e Zachary Zulock se instalaram. Eles chegaram à cidade como muitos casais chegam, com planos, com sorrisos, com uma história bem construída de quem são e de onde vieram. William tinha 30 e poucos anos e trabalhava para o governo federal. Zachary era alguns anos mais velho e trabalhava no setor bancário. Eles moravam numa casa de 2 andares numa rua arborizada, tinham um carro novo na garagem e logo foram adotando 2 meninos por meio de uma agência cristã especializada em crianças com necessidades especiais. E por um tempo, talvez por mais tempo do que deveria ser possível, eles foram exatamente o que pareciam ser. Os vizinhos falavam bem deles. O casal mais atencioso que já conheci, disse uma mulher que morava a 2 casas de distância. Eles iam à igreja, participavam das reuniões de pais na escola, fotografavam os meninos nas festas de aniversário, nas viagens de final de semana, nas manhãs de Natal com meias penduradas na lareira. As fotos eram publicadas nas redes sociais com frequência, sempre com legendas calorosas. Família é tudo. Esses meninos são a nossa maior alegria. Amor que não cabe no peito. Era uma vida construída para ser admirada. E era exatamente isso, construída. Porque por baixo de toda aquela performance, por baixo das fotos bem enquadradas e das legendas cuidadosamente escritas, havia uma realidade que os meninos conheciam e não tinham palavras para descrever. Havia câmeras escondidas dentro de bichos de pelúcia. Havia portas que se fechavam à noite. Havia uma rotina de horror que os 2 meninos, que hoje têm 10 e 12 anos, viviam como se fosse normal, porque era tudo que tinham conhecido desde que foram adotados. Mas voltemos ao começo. Porque antes de entender o que estava acontecendo dentro daquela casa, é preciso entender como os investigadores chegaram até ela. E essa história começa não com os Zulock, mas com um homem chamado Hunter Lawless. Em julho de 2022, a Unidade de Crimes Cibernéticos e Exploração Infantil do GBI, a Agência de Investigação da Geórgia, recebeu uma notificação do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos, a organização que monitora constantemente o tráfego de material de abuso sexual infantil na internet, havia rastreado um endereço IP suspeito até Walton County. O endereço levou os investigadores até Hunter Lawless. Quando confrontado, Lawless não negou nada. Admitiu imediatamente que havia baixado material ilegal no seu computador, mas disse que não tinha criado aquele conteúdo. Disse que havia recebido de outra pessoa. E foi então que ele pronunciou um nome que mudaria o rumo de tudo: Zachary Zulock. Lawless afirmou que Zulock lhe enviava regularmente imagens e vídeos. Afirmou também que Zachary havia, em mais de uma ocasião, se oferecido para dar acesso físico aos meninos. Os investigadores tinham um fio, e quando começaram a puxar, não estavam preparados para o tamanho do novelo que encontrariam do outro lado. Hunter Lawless foi condenado a 20 anos de prisão pela exploração sexual de crianças. Sua prisão também levou à identificação e posterior condenação de Luiz Vicário Sanchez, que recebeu 60 anos de pena. Mas nesse momento, os olhos dos investigadores estavam voltados para uma casa tranquila numa rua arborizada de Loganville, Geórgia. Quando os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão no imóvel dos Zulock,
O que encontraram foi algo que veteranos da investigação criminal descreveram como um dos piores cenários que já tinham visto em toda a carreira. A casa cheirava a lavanda. Havia lancheiras organizadas na bancada da cozinha. Um desenho de um dos meninos estava preso com imã na geladeira. Do lado de fora, tudo era normal. Do lado de dentro, era outro mundo. 7 terabytes. Deixa esse número assentar por um momento. 1 terabyte comporta aproximadamente 1000 gigabytes. 1 gigabyte é suficiente para armazenar entre 200 e 500 fotos, ou cerca de 1 hora de vídeo em boa qualidade. 7 terabytes significam, portanto, mais de 3.000 horas de vídeo, ou, se falarmos em fotos, algo entre 1,5 milhão e 3,5 milhões de imagens. Tudo isso foi encontrado na casa dos Zulok. Tudo isso era material de abuso sexual dos 2 meninos que eles haviam adotado. Os investigadores encontraram câmeras escondidas por toda a casa. Não eram câmeras de segurança comuns. Eram dispositivos posicionados estrategicamente para capturar o que acontecia em cada cômodo. Dentro de bichos de pelúcia no quarto das crianças, atrás de molduras de quadros, em locais que ninguém suspeitaria, mas que cobriam praticamente todos os ângulos de todos os ambientes da residência. William e Zachary Zulok não apenas abusavam sexualmente dos 2 meninos repetidamente. Eles documentavam tudo, fotografavam, filmavam, e então compartilhavam esse material com uma rede de indivíduos espalhados pela internet, pessoas que pagavam para ter acesso, que trocavam conteúdo, que celebravam aquelas imagens como se fossem alguma forma de moeda em um mercado que existia nas sombras mais profundas da rede. Mas não era só isso, porque o que tornou esse caso ainda mais nauseante, se é que isso é possível, foi o que os investigadores encontraram nas mensagens de texto e nas redes sociais dos 2 homens. Eles falavam sobre os filhos com amigos, mandavam mensagens descrevendo o que planejavam fazer com os meninos. Avisavam quando tinham aproveitado as crianças. Um dos homens chegou a mandar uma mensagem que dizia, com todas as letras, algo equivalente a: "Vou ter relações com meu filho, aguarda." Não havia nenhum esforço de disfarçar, nenhuma preocupação com as consequências. Era como se eles acreditassem genuinamente que nunca seriam pegos. E por um tempo eles não foram. Existe uma pergunta que surge inevitavelmente em casos como esse e que precisa ser feita sem medo de desconforto. Como isso foi possível? Como 2 homens conseguiram adotar crianças e fazer o que fizeram durante tanto tempo sem que ninguém percebesse? A resposta é perturbadora na sua simplicidade. Eles jogaram o jogo perfeitamente. A adoção dos 2 meninos foi realizada por uma agência cristã especializada em colocação de crianças com necessidades especiais. O processo, que normalmente leva anos, foi concluído em tempo recorde para os Zulok. Os documentos mostravam referências de pastores, um plano de parentalidade detalhado, registros impecáveis de visitas domiciliares e verificações de antecedentes. Os serviços sociais passaram pela casa. Trabalhadores de caso fizeram entrevistas, vizinhos foram consultados, tudo voltou limpo. Mas havia fissuras, pequenas, quase invisíveis, mas estavam lá. Os meninos iam com frequência a um pediatra fora da rede de plano de saúde da família, um detalhe estranho que ninguém conectou na época. Um dos homens tinha um registro de ocorrência do passado que havia sido arquivado. Os gastos da família não batiam com a renda declarada piscina cara, viagens internacionais frequentes, compras em dinheiro. Ninguém parou para perguntar de onde vinha esse dinheiro. A imagem que os Zulok construíam era cuidadosamente gerenciada. Investigadores descobriram posteriormente que eles mantinham uma espécie de controle das suas aparições públicas, quais eventos renderiam a melhor impressão, quais postagens gerariam mais engajamento, como posicionar os meninos nas fotos para parecer que eram uma família feliz e presente. Era performance, era protocolo, era uma máscara que os 2 usavam com maestria. E as vítimas desse teatro eram 2 meninos que não tinham escolha senão participar. Quando os investigadores começaram a interrogar os Zulok, o contraste entre os 2 foi imediato. Um deles manteve uma compostura perturbadora durante todo o processo. Respondia perguntas de forma calculada, como se ainda tentasse controlar a narrativa, fez referências veladas a amigos influentes. Perguntou em determinado momento quem iria pagar a faculdade dos meninos agora. O outro alternava entre explosões de raiva e colapso emocional. Gritava que era a vítima da situação.
Dizia que eles tinham salvado os meninos de algo pior. Quando confrontado com evidências em vídeo, desmoronou completamente. Ambos acabaram confessando. Admitiram às autoridades que submeteram as crianças a abusos sexuais repetidos. As confissões foram detalhadas o suficiente para fazer veteranos de décadas na investigação criminal saírem das salas de interrogatório precisando de um momento. William Zulock foi indiciado por 6 contagens de sodomia agravada, 3 contagens de molestação agravada de criança, 2 contagens de exploração sexual de menores, além de uma série de outros crimes sexuais. Zachary Zulock enfrentou 2 contagens de sodomia agravada, 3 de molestação agravada, 2 de sodomia simples, 3 de exploração sexual de menores, 2 contagens de aliciamento de menor de 18 anos e outras acusações sexuais correlatas. William declarou-se culpado de todas as acusações ainda antes do julgamento. Zachary tentou contestar uma das acusações, levou o caso a júri e foi declarado culpado em todas as contagens. Na audiência de sentença, o impacto de tudo o que havia acontecido caiu com peso total sobre a sala do tribunal. A avó biológica dos meninos compareceu segurando fotos antigas. Uma terapeuta descreveu em detalhes clínicos o estado psicológico das crianças. Uma enfermeira da escola relatou os comportamentos que observava nos meninos no dia a dia, comportamentos que agora, com o contexto, faziam todo o sentido de um jeito que partia o coração. O juiz olhou para os 2 homens sentados à mesa da defesa e disse algo que ficou gravado em todos que estavam presentes na sala naquele dia. Vocês não roubaram apenas a infância deles, vocês a destruíram por projeto. 100 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Essa foi a sentença para cada um dos 2 homens. Eles vão morrer atrás das grades. Não há apelação que mude isso. Não há comportamento exemplar que abra uma porta. Não há saída. O promotor responsável pelo caso emitiu uma nota após a sentença que circulou amplamente nos meios de comunicação. Ele escreveu: "Não há palavras suficientes para enfatizar a importância de termos pessoas dispostas a adotar crianças em necessidade. Mas quem o faz e abusa dessas crianças merece as consequências mais severas possíveis. A sentença imposta não apenas pune esses réus de forma adequada por suas ações repetidas e egoístas, como também envia uma mensagem clara à sociedade. Tais ações jamais serão tratadas com leveza. Esses 2 indivíduos criaram uma verdadeira casa dos horrores. A casa em que tudo aconteceu foi demolida. O terreno onde ela ficava permanece vazio. Os 2 meninos foram encaminhados para uma família adotiva especializada em trauma, em outro estado. Seus nomes nunca foram divulgados publicamente e a intenção é que permaneçam assim. Os investigadores disseram que, apesar de tudo, as crianças demonstraram uma resiliência que surpreendeu até os profissionais de saúde mental que as acompanham. Um dos terapeutas que trabalha com elas relatou, em depoimento, um momento simples que ficou com ele. Os meninos pediram um bolo de aniversário. Pediram especificamente um bolo sem câmeras, e quando o bolo foi colocado na mesa, eles comeram tudo até o último pedaço num único sentar. É uma vitória pequena, mas em meio a tanto horror, é uma vitória enorme. Antes de fechar, preciso dizer uma coisa. Histórias como essa existem não para nos paralisar com medo, mas para nos lembrar de algo fundamental. O abuso acontece onde ninguém espera. Ele usa a máscara da família perfeita, da reputação impecável, do sorriso confiável, e as crianças que mais precisam de proteção são exatamente aquelas que não têm voz para pedir socorro. Os meninos dessa história não pediram socorro porque não sabiam que havia um lugar seguro para onde correr. O socorro chegou de fora de uma cadeia de investigação que começou com um endereço IP rastreado, que levou a um homem, que levou a uma rede, que levou a uma casa em Walton County, Geórgia. Mas quantas outras casas existem por aí, onde o socorro ainda não chegou? Essa é a pergunta que fica. Se você chegou até aqui, já sabe a resposta para a pergunta que colocamos no título. A foto que revelou o segredo foi aquela de uma família aparentemente feliz numa praia, postada ao mesmo tempo em que mensagens horripilantes circulavam entre os abusadores. O contraste entre a imagem pública e a realidade privada foi o que chamou a atenção dos primeiros investigadores. Foi a fissura na fachada. Foi o começo do fim para William e Zachary Zulock. Agora eles têm 100 anos para pensar no que fizeram. 100 anos que eles vão cumprir integralmente,
sem remissão, sem saída antecipada, sem segunda chance. E os dois meninos, hoje com 10 e 12 anos, têm uma vida inteira pela frente para aprender, com o apoio de profissionais dedicados, que segurança existe, que existem adultos confiáveis, que um bolo de aniversário pode ser só um bolo de aniversário. Se esse conteúdo te impactou e você acredita que histórias como essa precisam ser ouvidas, deixa o seu like, compartilha com alguém que você conhece e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E não esquece, me conta nos comentários seu nome e sua cidade. Quero te ver por lá.